Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o tempo, porque tanto você como eu temos um tempo determinado de vida neste mundo. Os nossos dias já foram contados antes mesmo de nós nascermos. Então, o nosso tempo é breve. Nós somos comparados a uma neblina que logo se dissipa. Isso para você ver o quão breve é o nosso tempo de vida. Nós não sabemos o nosso tempo determinado, mas ele vai ter um fim. E antes que isso aconteça, nós devemos entender que não podemos viver sem aquele que nos dá a vida, respiração e tudo mais. É nele que devemos viver e nos mover, porque é assim que está escrito. Então, isso tem que acontecer de fato e de verdade, de forma literal, para mim e para você. Então, nenhuma pessoa hoje pode viver sem Deus, porque quando a pessoa vive sem Deus, ela vive sem Cristo também, e vive sem esperança nesse mundo. Mas quando ela vive com Deus, esse próprio Deus dá a ela garantias, dá herança, dá perspectiva de vida e futuro, dá a certeza da vida eterna, que vai passar, ela vai acontecer depois que o nosso tempo cronológico nesse mundo chegar ao fim. Então, isso tem que acontecer, isso tem que ser algo que as pessoas têm que estar conscientizadas disso, para que assim todas as pessoas possam ter a certeza de que não viverão para sempre neste mundo. E quando nós temos a certeza de que não viveremos para sempre nesse mundo, é melhor aproveitarmos o nosso tempo com Cristo Jesus, se arrependendo e se convertendo a Ele, porque Ele é a ressurreição e a vida para todo aquele que crê. Então, quando as pessoas desperdiçam essa oportunidade e vivem por si mesmas, vivem sem querer viver em Cristo, elas vão perder muito mais do que vão ganhar. Enfim, isso significa o quê? Que nós não podemos passar por esta vida sem garantirmos a posse da vida eterna que está em Cristo Jesus. Porque é isso que faz sentido, é isso que dá sentido para a vida de qualquer pessoa. A pessoa que vive neste mundo e não se lembra, por exemplo, do Criador nos dias da sua juventude, quando ela chega à velhice, ela não tem contentamento, ela não tem prazer, ela não tem satisfação alguma, ela não tem alegria. Porque ela deixou passar o tempo adequado de se lembrar do Criador. Hoje, muitas pessoas não estão se lembrando. Nesse tempo que estamos vivendo aqui, que é breve, muitas pessoas hoje não estão se lembrando de Deus mais. Pelo contrário, as pessoas estão se tornando mais amigas dos prazeres do que de Deus nesse tempo que vivemos. Então, isso é algo errado. Algo errado tem que continuar errado? Não. Algo errado pode ser corrigido para que possam as pessoas acertar. Possam acertar. Como é que elas podem acertar? Se reconciliando com Deus, através de Cristo Jesus. Então, quando isso acontece, a pessoa, ela passa a entender que a vida dela aqui, embora seja curta, é apenas o início de uma nova vida. Quando a vida dela que terminar, ela vai iniciar a vida eterna. Então, isso é bom acontecer. Agora, as pessoas têm que se conscientizar de que devem fazer isso. Elas não podem passar a vida aqui acreditando em mentiras, perdendo tempo com mentiras, com ilusões, com fantasias, com coisas que não trazem proveito algum, porque tudo é vaidade, correr atrás do vento. Tem muitas pessoas hoje que estão perdendo seu tempo envolvidas em vaidade e correndo atrás do vento.
Mas é necessário entender que quando a vida de uma pessoa é semeada em Cristo, de Cristo ela colherá a vida eterna. Então, durante o nosso tempo aqui, as pessoas têm que entender isso. Isso é algo bom para a pessoa, não é algo mal. Algo mal é não dar valor a Cristo Jesus, é ignorá-lo, é agir com indiferença, com rejeição, com rebeldia para com ele, com ódio, como muitas pessoas fazem. Infelizmente, muitas pessoas vivem nessas condições aí. Então, eu quero falar aqui para que as pessoas hoje percebam isso aí. Ainda dá tempo, ainda tem tempo das pessoas entender essa questão. Porque quando as pessoas entenderem isso, elas vão cair em si, cair na real. Elas vão entender que só com Cristo elas podem ter palavras de vida eterna. Fora dele não há salvação alguma. As pessoas vão perder o tempo delas vivendo por aí e não vão se aproximar ou não vão querer vir a Cristo Jesus para ter vida. Esse é o grande erro da maioria da humanidade hoje. Então, é por isso que eu vou falar aqui sobre o tempo. Então eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que falam a respeito do tempo. E o primeiro deles está aqui no livro dos Salmos, Salmo 39, do versículo 4 ao 6. Então, a pessoa que escreveu esse salmo aqui, que foi Davi, ele fala sobre essa questão. E o que ele fala aqui é algo interessante a ser ouvido. É algo que pode clarear a sua mente, abrir os seus olhos para uma realidade que você ainda não conhece. Porque você está perdendo o seu tempo em coisas que são coisas vãs, são coisas passageiras, são coisas efêmeras. E isso é o grande erro de muitas pessoas hoje que estão vivendo no século XXI. Então eu vou ler esse texto aqui, ó. Está escrito assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias. Então ele estava pedindo a Deus para que Deus, o Senhor, pudesse dar a ele, fazer ele conhecer o seu fim e qual a soma dos dias dele, ou seja, o tempo determinado que ele iria viver neste mundo. Ele está pedindo que Deus falasse isso para ele. Aí o texto continua dizendo aqui, ó: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Então, ou melhor aqui, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, o ser humano, enquanto estiver vivendo aqui, ele é frágil, como eu já disse. Ele é como uma sombra, como uma neblina que logo se dissipa. O tempo passa e nós voamos. Essa é a fragilidade humana em relação ao tempo cronológico. Então, as pessoas têm que reconhecer isso. Ao reconhecer isso, ela vai chegar à conclusão de que o melhor não é viver por viver, mas é viver por Cristo, em Cristo e para Cristo. Isso é aquilo que as pessoas têm que entender hoje, que muitos ainda não conseguiram entender isso ainda. Então ele continua aqui dizendo, ó: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Então, o tempo, ele está falando aqui sobre o tempo. O tempo que ele deu aqui, ó: deste aos meus dias, que significa o tempo que ele vai viver, o comprimento de alguns palmos. Ou seja, ele está revelando aqui que o tempo dele é breve, vai acabar, não vai ser para sempre, vai ter um fim. É muito curto. O comprimento de um palmo é mais ou menos 22 centímetros. Então, Deus deu a ele, Deus deu aos dias dele o comprimento de alguns palmos. Alguns apenas, vamos dizer que seja, sei lá, 10 a 12 palmos. Isso, em tempo cronológico, é um tempo muito curto.
E todas as pessoas estão vivendo nessa condição de tempo curto. Deixa eu ver aqui. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Então o prazo de vida, o prazo de validade da vida humana é nada, é muito pouco, é insignificante. É passageiro. Vai passar. Quando a morte chegar, passa e tudo termina. A pessoa volta ao pó. Esse é o prazo da vida, que é considerado aqui como nada. Agora, ele vai falar aqui o que as pessoas fazem, ou melhor, o que muitas pessoas fazem durante esse breve tempo de vida. Será que muitas pessoas fazem algo proveitoso ou algo que é apenas correr atrás do vento? Ele vai falar a respeito disso aqui. Diz assim, ó. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, todo homem é pura vaidade. O tempo de vida dele é vaidade, é correr atrás do vento. Para muitas pessoas é assim, porque a maioria das pessoas hoje não quer vir a Jesus para ter vida. Elas preferem viver a vida, curtir a vida intensamente nesse mundo. Mas ele diz aqui, ó, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, por mais seguro que esteja na vida, por mais bem que esteja na vida, tudo é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Então, o tempo de vida do homem vai passar como uma sombra. Na verdade, onde eu parei aqui? Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Então, o homem, durante a sua vida, ele fica se inquietando, ele fica ansioso por coisas futuras, pelo que vai comer, beber e vestir. Ele passa a sua vida aproveitando o mundo, pensando em coisas terrenas, se envolvendo em negócios dessa vida. Ele passa a vida amando ao mundo e as coisas que nele estão. Só que tudo isso é algo que vai fazer ele entender, ou melhor, é algo que ele precisa entender, que tudo isso é vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então, muitas pessoas passam a vida juntando riquezas. É isso que está dizendo aqui, ó. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então, muitas pessoas passam a vida juntando riquezas e quando o tempo de vida dela acabar, ela nem sabe para quem ela vai deixar essas riquezas, quem vai levar essas riquezas que ela passou a vida inteira juntando e que não trouxeram proveito algum. Ela passou a vida juntando riqueza, e isso significa o quê? Ela passou a vida correndo atrás do vento, porque tudo é vaidade. Então, é sobre isso que ele está falando aqui. É uma reflexão séria sobre o tempo de vida das pessoas. Muitas pessoas não entenderam isso ainda. Muitas pessoas estão falhando nessa questão. Estão pensando que vão viver para sempre, mas o tempo é curto, passa. E é tudo vaidade. É correr atrás do vento. Salomão disse isso claramente. Então, essa é a reflexão que tem que existir por parte de cada pessoa hoje, que está viva no século XXI. Ele fala isso aqui claramente. Então, Davi, falou a respeito disso. E o que ele falou é verdade. Medite nessas palavras que você vai entender essa questão. Porque quando você entender isso, você vai ver que a sua vida, o tempo de sua vida, pode ser
70, 80, 90 anos, algumas pessoas vivem até mais de 100 anos, mas o tempo de vida é breve. E não dá para um ser humano consciente ficar perdendo tempo com coisas terrenas, com coisas passageiras, efêmeras, que não vão trazer proveito algum. O melhor delas é ganhar a sua vida em Cristo. Porque aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, achará vida nele. É por isso que as pessoas hoje têm que vir a Ele para ter vida. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. E agora eu vou ler aqui um segundo texto, que está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que vai falar a respeito disso. Deixa eu achar aqui rapidinho. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Então está escrito assim, ó. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, Deus é que diz isso para alguém. Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, todas as pessoas que estão vivas hoje, elas têm um tempo de oportunidade. O tempo de oportunidade é dado a elas, para que elas possam ter a oportunidade de crer em Cristo Jesus e serem salvas pela sua graça e tomarem posse da vida eterna que Ele vai dar. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Ele vai ressuscitar essa pessoa no último dia, para ela ter a vida eterna. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. O socorro de Deus vem no dia da salvação. Quantas pessoas hoje estão precisando disso? Precisando que isso aconteça. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ele pode socorrer essa pessoa hoje no dia da salvação. O dia da salvação é hoje para essas pessoas. O tempo de salvação é hoje. Aproveite esse tempo para encontrar em Cristo Jesus a salvação da sua vida. Faça isso hoje. Então, faça isso hoje, porque o resto desse texto aqui é muito esclarecedor. Ele diz assim, ó. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. O tempo sobremodo oportuno é hoje, é agora para você. Para você que ainda não creu em Cristo Jesus. O tempo oportuno é agora. Ele fala aqui, ó. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é nesse tempo que você está vivendo agora, hoje, no século XXI. Então, o tempo da salvação é uma oportunidade dada a você hoje. Qual será a sua decisão diante dessa oportunidade? Você vai querer o dia da salvação que está sendo oferecida para você agora? Ou você vai recusar? Ou você vai continuar vivendo a sua vida por aí, curtindo a vida no mundo intensamente? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, o dia da salvação está ao seu alcance em Cristo Jesus. Venha até Ele para ter vida, para ter salvação pela graça. Venha até Ele para saber que você nele será ressuscitado. Você nele terá uma vida com Ele para sempre. Então, a salvação é nesse tempo agora. Eis agora o tempo sobremodo excelente. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então eu espero que você entenda essa palavra hoje. Nesse tempo, nesse dia
Você tem essa oportunidade de ter a salvação em Cristo Jesus. Aproveite o tempo de sua vida com Ele. É muito mais recompensador. Todos aqueles que fizeram isso têm convicção e certeza de que fizeram a coisa certa e agora vivem com Cristo Jesus. E não estão mais perdendo o tempo de suas vidas nesse mundo por aí. Então é isso que eu queria falar hoje para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.